A graça e a paz novamente. Amém. É uma alegria e um prazer muito grande poder dividir um pouco da palavra, né? A gente vai meditar junto. Nós estamos no culto de ensino, né? E tem uma veia diferente no ensino que a gente vai meditar na palavra, né? Muitas vezes a gente está acostumado mais com a pregação, mas esse culto de quinta é mais para a gente meditar, prestar atenção em algumas nuances da palavra, e eu creio que vai ser poderoso. Amém? Você possa abrir o seu coração, deixe as pedras de lado, né? Mas que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar conosco, né? Comigo e com você nessa noite. Eu creio que há pérolas, há palavras do Senhor que Ele deseja realmente trazer para as nossas vidas como rema, como revelação. Amém? Muitas vezes nós passamos por alguns versículos, algumas palavras e achamos que é corriqueira, mas temos preciosidades na palavra. Amém? Então hoje a gente vai ler algumas coisas, meditar na palavra, e eu creio que será poderoso. Amém? Você ora comigo? Curva as cabeças, vamos orar ao Senhor. Amém? Pai, nós queremos te dar graças. Obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada, Pai, pelos meus irmãos, por cada um que está neste lugar, por aqueles que estão, Pai, assistindo pela internet. Eu te agradeço pela reunião, Pai, do corpo de Cristo. Obrigada, Pai, porque estamos, Pai, unidos no mesmo propósito, aliançados com a Tua verdade, aliançados, Pai, com o sangue de Jesus. Obrigado, Pai, por este culto de ensino. Nós consagramos esse tempo ao Senhor e nós, Pai, declaramos que todo ladrão da palavra, batendo em retirada em nome de Jesus, as distrações, nós não iremos aceitar, Pai, as distrações na nossa mente, mas nós levamos cativo todo pensamento a Jesus Cristo nesse momento, e nada vai roubar a palavra do Senhor, que chegue aos nossos corações como revelação, como ensino, como libertação. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós confiamos no Senhor e já te agradecemos, Pai, pelo maná dessa noite. Eu já te agradeço pelos meus irmãos, Pai, sendo mais que abençoados pela Tua palavra enxertada em nosso coração. Eu te agradeço por uma noite gloriosa, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória, Deus é muito bom. Então vamos lá. Eu quero primeiro dar boa noite, né, para todos, os visitantes também. É um prazer tê-los aqui conosco, viu? Sintam-se à vontade no nosso meio. Aqueles que também estão em casa, né? Deus abençoe a sua vida. E em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer ao meu pastor, pastor Paulo dessa igreja, presidente, que tem me ensinado, né? Tem me acolhido já há um tempo e tem confiado para que eu venha desenvolver um ministério que o Senhor confiou a mim. Amém? Sou muito grato a Ele, a minha pastora também, a Salete, a Sazinha, essa família abençoada, e todos os meus pastores também, que vêm nos acompanhando, né? Nos ensinando com paciência. Eu sou muito grata, de verdade, à minha liderança, e honro a vida deles, né, de estar aqui nesse lugar tão abençoado. Também agradeço à igreja, o corpo de Cristo, né, que os que são mais antigos têm visto, né, o nosso crescimento aqui. Eu sou muito grata a você que faz parte dessa igreja, né, que tem acompanhado esse crescimento, que tem intercedido pelo ministério da Thalita do louvor, né? Eu sei que muitos aqui têm a mão que estende, né, que é envolvido através da oração, e eu sou muito grata por essa igreja que tem sustentado as nossas vidas. Amém? Aleluia. E a gente vai começar lendo a palavra em 1 Coríntios 3, a partir do verso 1. Eu vou pedir para você abrir lá, se você trouxe a sua Bíblia. E eles também vão colocar na projeção, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 3. Deus é bom. Aleluia. A partir do verso 1. Amém? Vocês acompanhem comigo. Eu peço que vocês tenham atenção, tá bom? Mantenham a atenção na palavra. A gente vai ler algumas coisas e para você não perder o fio da meada, é importante que você coloque atenção nesse momento, tá bom? Então vamos lá. A partir do verso 1. Irmãos,
Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Acaso, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Verso 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros por meio dos quais crestes e conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi concedida. Lancei como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está lançado, o qual é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O Senhor, né, o pastor falou comigo, Thalita, você pode trazer a palavra? E veio ao meu coração essa passagem. Né? Eu já havia meditado um tempo atrás nela, porque depois a gente vai dar continuidade, e há riquezas nessa palavra que a gente pode meditar para nós como igreja, né? E se você está alinhado, hoje vai ser uma injeção de vacina para a gente consertar o nosso coração em algumas coisas, alguns quesitos. Então eu creio que o Senhor tem preciosidade para nós através dessa palavra. A gente lá no comecinho, a gente leu que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, né? E ele diz assim, né? Eu não falo a vocês como a espirituais, mas a carnais. E aí a gente medita, mas por que carnais? E aí ele dá o porquê, né? Ele fala assim, ó, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, tampouco agora podeis. O quê? Se alimentar de um alimento sólido. Né? Eu sou professora de educação infantil e por estudo de causa eu sei que as crianças, né, os bebês, eles têm um período de amamentação do leite, não é? Nós sabemos, a mãe, quando gera o bebê, o neném nasce e ela tem esse período de amamentação que é exclusivo. O bebê ele só vai mamar o peito, né, esse leite puro que vem da mãe. E aqui Paulo nos compara, né? Compara a igreja de Corinto a bebês espirituais. Por quê? Eles estão tomando só o leitinho. Eles ainda não amadureceram ao ponto de comer o alimento sólido. Mas, como eu falei para os irmãos, a gente vê que quando a gente passa desse período da criança estar inserindo o alimento, ela vai ter danos. Ela vai ter danos no quê? Na sua mastigação, naturalmente falando, né? A digestão precisa também funcionar com esse alimento sólido, né? Todo o nosso organismo, ele vai funcionando com essa inserção da alimentação. Então, achei interessante já daí, né? Porque ele falou, já há um tempo, e eu não pude alimentar vocês com um alimento sólido, com algo mais forte, porque vocês ainda não aguentam, ainda não estão prontos para receber essa instrução. E eu meditando na minha vida também, muitas vezes a gente fica nesse leitinho, né? Ainda naquela coisa básica. Mas eu creio que o Senhor deseja fazer-nos, nós, crentes maduros. E aí você pode falar, Thalita, mas para quê? Tá bom, né? Eu já conheço a verdade do Evangelho, né? Eu já conheço Jesus, que Jesus veio, morreu em meu lugar. Eu já sou salvo, eu creio na salvação. Tá bom, né?
Já é o princípio. Mas eu creio que Deus e o Espírito Santo deseja revelar coisas a nós para que nós possamos ajudar outras pessoas. Amém? A gente, nesse nível de maturidade, a gente entende que a gente só consegue ajudar a outros quando a gente está bem. Não é assim? Porque um bebê, né, pensando no bebê, ele não tem a maturidade de orientar outro. Não é assim? Ele ainda precisa de uma mentoria, ele precisa ainda de ser levado pela mãe, ser ainda instruído, porque ele ainda não tem aquela consciência, não tem essa maturidade. Então, Paulo chama a atenção dos coríntios nisso. Ele já desejaria ter um povo mais robustecido, mas ainda eles estavam sendo alimentados pelo leite. E aí ele coloca o porquê disso, né? No verso 3 ele diz, por que ainda sois carnais? Acaso havendo entre vós, ele dá alguns motivos, né? Havendo invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E aí a gente vai meditar nisso, né? Sondando o nosso coração. Muitas vezes a gente vê situações, né? Ele cita a inveja, né? A contenda e a dissensão. São coisas que muitas vezes nós precisamos estar atentos, irmãos. Ah, Thalita, mas você está falando que eu sou invejoso? Não. Eu falo no sentido de você vigiar a sua atenção. No sentido de, muitas vezes, o mundo ele vai querer nos atrair a sua atenção. E muitas vezes, de uma forma errada, nós somos enganados. Então, Paulo chama a atenção de Coríntios que, havendo ainda algumas dessas coisas, inveja e contendas e dissensões, intrigas, né? No sentido de da igreja, no andar em conjunto, dissensões, divisão, algumas coisas que ainda não estavam alinhadas. Nós entendemos pela palavra que nós, como corpo de Cristo, nós precisamos estar bem ajustados, né? Paulo sempre falou que nós somos como o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos os membros. Mas aí ele fala, né? Tem como o corpo falar, eu quero ser o ouvido, ou eu quero ser a mão. Não, o corpo, ele é respectivo pelos membros. Então, nós precisamos estar ajustados como corpo. Cada um efetuando o trabalho, efetuando aquilo que o Senhor já chamou, né? Que aquilo que o Senhor já te capacitou, aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Seja na criação de filhos, seja sendo um bom funcionário, seja você sendo um bom mordomo aqui na casa do Senhor. Naquilo que o Senhor depositou nas suas mãos, você fazendo com fidelidade. Então, ele chama a atenção a nós, como corpo, como igreja, que não haja em nosso meio inveja, dissensão, que não haja esse tipo de situações que é muito comum lá fora. É muito comum você ver situações em que surgem isso e trazem peso, porque nós fomos criados para andar em unidade, nós fomos criados para ser um corpo. Então, quando situações se levantam, muitas vezes o nosso coração, ele quer se inclinar para essas coisas. Mas hoje o Senhor deseja que nós estejamos alinhados, fortalecidos, para que uma graça seja derramada sobre nós, para esse novo ano de 2021, amém? Aleluia! Nós vamos continuar meditando, e ele diz assim no verso 4. Por que essa dissensão? Ele diz, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo. E aqui a igreja ela estava se dividindo no sentido de doutrina. Porque muitas vezes tem um ministro que é mais na veia profética, né? Tem aquele ministro que é mais no ensino, que tem o dom de ensino. E aí vem as nossas preferências. E aqui Paulo diz isso, que a igreja fala assim, eu gosto mais do ensino de Paulo. Eu prefiro de Apolo. E houve essas dissensões. Mas entenda que esse não é o foco da mensagem. O foco da mensagem é que o corpo seja edificado. Amém?
Então, nós precisamos vigiar, porque muitas vezes vão vir pensamentos na nossa mente. Ai, eu não sou muito fã da pregação daquela pessoa. Ai, não sou muito chegado na ministração daquela pessoa. Mas a gente precisa ajustar o nosso coração e entender que o Senhor, Ele vai ministrando ao corpo. E há uma unção que vai te tocar em determinadas áreas, independente da pessoa, né? Nós recebemos a palavra, porque a palavra é a verdade. Então, se a palavra está sendo pregada, é essa verdade que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, né? A palavra sendo pregada, é isso que nós precisamos ajustar e não colocar fulano ou ciclano, não. Nós precisamos acolher a palavra, o ensino, a doutrina da palavra, amém? Então, esse é um ensino também que veio a mim e sondando os meus pensamentos de não levantar oposições. Às vezes, muitas vezes, né? Já teve situações de estar ministrando e havia uma barreira de como se a pessoa não recebesse, sabe? Muitas vezes quando você tem uma sensibilidade, você percebe quando a pessoa recebe aquilo que você está ministrando e aquilo que ela retém, ela deixa de receber. E muitas vezes eu entendo que seja por isso, porque a gente escolhe algumas coisas e as outras coisas a gente deixa. Mas precisamos entender que tudo é proveitoso. Nós precisamos sondar, né? Sondar a palavra, aquilo que for proveitoso, eu acolho com mansidão, eu recebo a palavra, o ensino e a correção, e eu alinho o meu coração ao Senhor. Amém? Nós temos recebido palavras poderosas aqui. Palavras que têm cada vez mais enchido o meu coração. E eu tenho certeza que você tem sido alcançado também pelas verdades da palavra. E Paulo exorta o povo de Corinto nisso, né? E ele continua falando. No verso 4 ele diz, né? Eu plantei, Apolo regou. Mas quem dá o crescimento? Mas Deus dá o crescimento. Aleluia, isso é maravilhoso. Porque muitas vezes nós achamos que precisamos desempenhar muitos papéis. Mas fazendo aquilo que você foi chamado, você desempenhando, Deus vai dar o crescimento. Muitas vezes nós não estamos vendo, muitas vezes não é imediato. Muitas vezes vai levar um certo tempo. Mas ele diz aqui que quem dá o crescimento é Deus. Então entenda que quando nós fazemos as nossas orações, nós estamos desempenhando nossa vida devocional com Deus, nosso relacionamento com Deus. Não é um tempo perdido, mas é isso, nós estamos semeando, estamos regando e Deus vai dar o crescimento. Amém? Aleluia! E ele continua falando, no verso 7 também ele enfatiza isso, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então ele enfatiza isso, que quem dá o crescimento é Deus, amém? E nós podemos entender que aqui ele fala sobre, pensando naquilo que Paulo estava ensinando, há uma dieta espiritual para nós. Lembra que nós estávamos falando do leite? Então, há uma dieta espiritual que ele diz. Qual é essa dieta espiritual? É o nosso relacionamento com Deus. É o nosso tempo de oração. É o nosso tempo de adoração. Muitas vezes nós só temos orado, e orar é muito bom, porque nós estamos conversando com Deus, recebendo dEle, mas nós também temos adorado a Ele, engrandecido por aquilo que Ele tem feito. Então, essa dieta espiritual é para que nós possamos crescer, amém? A maturidade, a maturidade que Deus deseja, que os filhos de Deus alcancem, porque Jesus falou assim, o meu desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós já somos salvos. Você reconheceu Jesus, aceitou, entendeu o sacrifício, Jesus nasceu no seu coração. Então, você é salvo.
Mas tem um segundo quesito que é para que nós cheguemos ao pleno conhecimento. E esse conhecimento é meditando na palavra, é nesse relacionamento com Deus. E é essa construção que Paulo vai dizer aqui também. Olha lá, no verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura e edifício de Deus. Olha que interessante esse verso. Ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Isso é maravilhoso, não é? Porque Deus, Ele poderia fazer e não pedir a nossa opinião algumas vezes, não é? Ele poderia fazer o trabalho do jeito, mas Ele nos chama de cooperadores. Por quê? Porque Ele deseja a participação nossa nessa construção, nessa casa, nesse templo aqui, que sou eu, que é você. Ele nos chama de cooperadores. E olha só, a gente vai abrir em Colossenses 3, o verso 12. Olha o que ele diz em Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mais um. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Amém? Aleluia, você viu como a palavra é poderosa? Aqui ele nos ensina essa dieta espiritual, que é o quê? Essa multiforme de você perdoar, receber perdão, de você estar cheio da palavra. Ele fala sobre a gente estar cheio, se não me engano, verso 15, volta para mim, por favor. Volta mais um. Mais um. Mais um. Aqui, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, nós entendemos que aqui é o cristão, e não aquilo que nós lemos que Paulo falou sobre Coríntios. Nós precisamos ter, como eleitos e santos, amados, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, sempre exercer isso, sempre exercer essas qualidades como filhos, como revestidos e eleitos de Deus. Amém? Então, nós entendemos que esse é o desejo, que nós cheguemos a essa maturidade de estar alinhado à palavra do Senhor. Eu vou pedir para vocês abrirem também Efésios 2:10. Aleluia! Olha o que diz, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Aleluia! Então o Senhor preparou boas obras. Não é obra de destruição, não é obra de divisão, de contenda, mas é boas obras. Amém? Aleluia! E esses são os frutos daqueles que são nascidos de novo. Aleluia. Paulo diz que quem dá o crescimento é Deus. E Deus nos chama de cooperadores. Então, nessa construção, que é a nossa vida, a nossa casa espiritual,
Deus, ele vai sempre nos instruindo pela palavra, trazendo graça, renovando as nossas forças, trazendo o ensino da palavra. E quando ele nos chama de cooperadores, é nessa construção de empenhar força, de empenhar energia para essa construção. Amém? E eu vou dar um exemplo, né, que está lá em Gênesis 6, que é o exemplo de Noé. Eu acredito que bastante gente conhece a história de Noé, que o Senhor confiou a ele uma construção, não foi? Uma construção de uma arca. E essa arca foi uma salvação para a vida de Noé e para a família dele. Então nós vamos ver essa construção aqui, que o Senhor chamou Noé, em Gênesis 6, 13. A gente vai ler o 13 e o 14. Olá, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Fazei para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Amém? Esse foi o chamamento que Deus falou para Noé, né? A história diz que havia várias situações, que o povo tinha deixado a violência subir no coração, tinham se corrompido, e o Senhor viu aquilo e não se agradou. Ele achou a família de Noé, Noé justo, e houve salvação para Noé e para a família dele. Só que Deus chamou Noé como cooperador. Por quê? Deus não deu uma arca pronta para ele, mas ele deu uma instrução. Ele falou: olha, está para vir o juízo, está para vir uma situação, mas haverá salvação, haverá livramento para você. Então, ele deu uma instrução: prepara uma arca de madeira. Como vai ser feito? O Senhor deu a instrução. Se você for ler Gênesis, você vai ver Deus instruindo como seria feito, como seria esse livramento para os animais, para aqueles que estariam com ele nesse período. E você vê o livramento do Senhor para a vida de Noé. E Noé foi um cooperador daquilo que Deus desejou fazer, do livramento. Então nós precisamos entender que nós somos também esses cooperadores, que o Senhor sempre vai providenciar um livramento, que o Senhor sempre vai providenciar a graça, né, o sustento, e Ele nos chama de cooperadores. Eu quero que você vá um pouquinho mais para frente no verso 8, do 18 ao 22. Vamos ver o que sucedeu dessa parte de Noé. Gênesis 8, 18 a 22. Vamos ler. Aleluia. Aleluia. Olha só, que Deus maravilhoso é o nosso. Gênesis 6, 18. Isso mesmo, olha lá. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virá de ti para os conservares em vida. Amém. A gente vê aqui que houve uma instrução, não foi? Deus não apenas falou que queria livrar, mas Ele trouxe uma instrução para Noé. Então nós vemos pela palavra que houve um direcionamento, houve um processo que deveria ser cumprido. E Noé cumpriu esse processo. A gente vê a finalização dessa aliança no capítulo 9. Deus chama Noé de cooperador, dá o livramento, prepara ele para esse processo que ele precisaria fazer.
da construção. E olha o que aconteceu no verso 9. No capítulo 9 de Gênesis. 9:9. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. Olha só a aliança. Pode passar. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverás mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre ti e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Que maravilha, até aí. Então olha que interessante, Deus estabeleceu, chamou Noé como cooperador, deu a instrução para Noé para fazer a arca, e também aqui ele faz a aliança dele, não só com Noé, mas com as gerações posteriores, nós estamos inclusos também. Porque é um reflexo daquilo que Jesus fez conosco. Uma aliança eterna. Uma aliança foi feita. Então, nessa passagem nós podemos observar que Deus nos chama de cooperador. Ele nos capacita, nos traz as direções. E Ele faz uma aliança, dizendo: eu não vou te deixar só. Eu vou providenciar. Haverá graça. Haverá um manancial disponível para você completar, para você realizar os grandes feitos que eu já te capacitei para fazer. Amém? Aleluia! E o interessante é que quando a gente passeia pela Bíblia, né? A gente sempre vê que Deus sempre estabelece alianças e o homem também estabelece alianças e memoriais. Eu estava lendo também Abraão, e Abraão tem muito isso. Em cada momento que ele teve da história, ele levantava altares ao Senhor, ofertas extravagantes a Deus. Ele levantava ao Senhor um altar de adoração. E muitas vezes nós esquecemos que nós precisamos disso também. Agradecer ao Senhor, erguer essa aliança, lembrar da aliança que nós temos, erguer o altar de adoração ao Senhor. Amém? Aleluia! E eu coloquei aqui, Deus é o nosso mestre de obra. Lá em Filipenses 1:6, diz, né? Que a boa obra que Ele começou em nossas vidas, Ele é fiel, olha lá. E tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! Isso é maravilhoso, queridos. Porque a gente está nessa construção. Então, você pode falar assim, Dalida, mas ainda eu me sinto que ainda não cheguei, ainda estou com dificuldade, mas Deus falou aqui através dos Filipenses, dizendo que aquele que começou, Cristo começou a boa obra, e Ele vai aperfeiçoar nas nossas vidas. Se você deixar, se você cooperar, se você atuar junto, não impedir a obra de Deus na sua vida, olha o que Ele diz, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai fazer as grandes maravilhas, amém? E Deus é esse mestre de obra nas nossas vidas. O mestre de obra é aquele que vai trazer as direções. Faça isso, coloca mais isso, faça dessa forma. Ele vai trazer as direções. É esse mestre de obra, né? E a gente voltando lá para Coríntios, para a gente continuar meditando naquela passagem de 1 Coríntios. Aleluia. Você está sendo abençoado? Amém. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, continuando lá em Coríntios, Paulo usa esses exemplos, né? A gente viu
do alimento sólido, do leite. Ele fala dessa plantação e dessa construção, não é? Então lá no finalzinho, ele diz, no verso 10, segundo a graça de Deus, que me foi concedida, lancei como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Coloca para mim o verso 10, 1 Coríntios 3, 10. O finalzinho do versículo diz, mas veja cada um como edifica sobre ele. Aqui ele diz que quem vai edificar somos nós, tá vendo? Ele chama essa responsabilidade para nós, não só de Deus, mas eu que vou edificar. Há um fundamento, o fundamento é Cristo Jesus. Jesus é a nossa base, a palavra é a base. A verdade do Senhor, ela é imutável. Vai passar céus e terras, mas a palavra não vai passar. Ela permanece de eternidade em eternidade, a nossa base, bem alicerçada. E nós iremos edificar, construir. Então, olha lá o que ele nos alerta. Veja cada um como edifica sobre ele. Cada um que edifica sobre essa base, a palavra. Então, nós construímos, nós alicerçamos a nossa vida sobre a palavra. Então, continuando, e no verso 11, que nós lemos até o verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está lançado, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! Nós já temos uma base, nós já temos a palavra. Nesse ano que passou, nós vimos tantas situações que quiseram abalar as nossas estruturas, não foi? O ano de 2020 passamos vitoriosos, mas situações quiseram abalar as nossas estruturas. E graças a Deus pela palavra, que nos manteve em pé, que nos manteve em saúde, que nos manteve em paz, longe do medo, longe das situações, porque nós estamos alicerçados na palavra. Amém? Aleluia! E nós precisamos ter isso, firmes nisso, para quando essas situações vierem, quando as situações quiserem abalar as nossas estruturas, nós estamos alicerçados na palavra. Amém? Aleluia! O glória! E eu coloquei aqui, que a edificação é um processo, mas a base... mas a construção da base é Jesus. Outro exemplo também que eu sempre gosto de lembrar, né? Que até mesmo a psicologia, né? Os psicoterapeutas, eles falam que nós somos comparados como uma casa, né? Eu não sei se você já ouviu esse exemplo, mas na psicologia eles falam que nós somos comparados a casas. E há várias situações que eles, como se eles falassem, tal situação, houve um trauma e atingiu o telhado dessa casa, que é daquela pessoa. A outra situação atingiu uma determinada área que é uma parede, uma estrutura daquela casa, que é uma pessoa. E eles dizem que o trauma pior é quando é na base. Quando você vê uma situação de uma pessoa que foi abalada na base, ela vai precisar de muita ajuda, entende? Então, a base é o princípio de tudo. Então, na psicologia, eles já nos comparam a uma casa. Muitas vezes, essas situações, né, de algum trauma, alguma situação que surgiu, uma traição, que houve uma ruptura. Mas eles falam que os sintomas e as dificuldades maiores é quando é detectado que aquela pessoa teve um abalo muito na base. A base é o quê? A família, os princípios. Então, nós precisamos ficar muito atentos à base. Amém, irmãos? Eu estou chamando a atenção de vocês. Por quê? Porque hoje nós somos bombardeados na nossa mente. Nós somos bombardeados de informação. E muitas vezes o inimigo ele vai trazer situações para nos abalar.
para tirar a nossa base. Então, a nossa base precisa estar bem sólida, bem edificada sobre a palavra, amém? Então, fique atento, seja sóbrio, seja vigilante com as informações que chegam, para que a sua base, a sua casa, fique firme, amém? Aleluia! Vamos abrir também Efésios 2, 20, que fala sobre também edifício. Efésios 2, 20, olha só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Nós somos esse edifício, nós somos essa casa de adoração, essa casa para o Senhor. Aleluia! Em Atos 4:11 também ele vai falar sobre esse edifício, sobre a pedra principal. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Amém. Então nós entendemos que a nossa base é Jesus, a nossa pedra principal de esquina é Jesus. Amém? Nós vamos continuar lendo o 1 Coríntios, a partir do verso 12. Nós lemos até o 11 e a gente vai ler só mais alguns versículos para a gente concluir esse ensino. Amém? Estamos acabando. Você aguenta? Amém? Aleluia. Então vamos lá. 1 Coríntios 3, a partir agora do verso 12. Nós estamos continuando. Eu vou ler aqui, ó. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou sobre ele permanecer, este receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, mas será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia! Amém? Aleluia! Aqui ele diz sobre os materiais dessa casa, dessa construção. Então nós entendemos que a base precisa estar posta e há também materiais como ouro, pedras preciosas, madeira, feno. E nós como construtores, bons construtores, edificadores, cooperadores de Deus, nós iremos construir essa casa com bons materiais, amém? Por quê? Haverá um resultado, haverá uma conclusão dessa obra, que sou eu, que é você, que nós somos o templo de Deus. Então ele diz aqui, que naquele dia, no dia que nós estaremos com o Senhor Jesus, a obra, nossa casa, ela será aprovada pelo fogo. E o fogo, ele vai revelar o tipo de material que nós estamos usando. E aqui ele fala que o fogo ele vai consumir aquilo que não for, que for consumido pelo fogo, você vai ser salvo pelo fogo. Mas haverá esse material precioso que não vai ser queimado, que vai permanecer e haverá um galardão. Amém? Aleluia! Isso, queridos, é para a gente ter os nossos olhos na eternidade. Eu sempre gosto de meditar, o nosso pastor sempre fala que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos.
Aproveite, né, aquilo que o Senhor providenciou, a sua família, né, seja fiel. Mas nós estamos aqui e nós iremos para a eternidade. E o que nós iremos levar? Que construção nós temos feito da nossa casa, né? Daquilo que nós temos construído, o que realmente é precioso, o que realmente foi penoso para nós. Então, eu gostaria de chamar essa atenção nessa noite para a gente edificar a nossa casa, o templo espiritual, com os materiais que vão ser levados para a eternidade. Aqueles que vão ser aprovados pelo fogo, que vão haver um galardão naquele grande dia. Amém? Aleluia. E concluindo, ele diz, no verso 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astutícia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Aleluia. Então, queridos, esse foi a mensagem que o Senhor compartilhou comigo, e eu espero que você tenha sido abençoado, amém? Que nós possamos estar alinhando os nossos pensamentos, alinhando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu creio que esse ano de 2021 só irá ter bons resultados se nós soubermos o que nós estamos fazendo, qual a construção que nós temos feito. E Deus tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas, através de nós. Amém? Aleluia. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Aleluia.